Às vezes, a história de uma pessoa não está onde ela esteve, está no rastro que ela deixou sem saber. Hoje, não vou te contar só a história do café, vou te contar a história das pessoas que fizeram o café possível. Existe uma pergunta que eu faço para quase todos os descendentes de imigrantes: por que o seu ancestral veio para o Brasil? A maioria não sabe responder. Sabem o sobrenome, sabem que ele é italiano, espanhol, mas não sabem o que trouxe essa pessoa até aqui. O que a fez deixar tudo para trás e embarcar num navio para um país que ela nunca tinha visto. E a resposta, quase sempre, tem a ver com esse prédio. Esse prédio foi construído em 1922. Na época, era o lugar mais importante da América Latina. Não era um museu, era a Bolsa Oficial do Café de Santos, o lugar onde o preço do café era negociado e onde o destino de milhões de pessoas era decidido sem que elas soubessem. Hoje é o Museu do Café. E por trás de cada xícara de café que alguém tomou em Paris, em Lisboa, em Tóquio ou em Nova York, no início do século XX, havia um imigrante suando numa fazenda no interior de São Paulo. Esse imigrante tinha nome, tinha família, tinha uma história que começou muito antes de chegar aqui. No episódio passado, falamos sobre o Porto de Santos, a porta de entrada de milhões de imigrantes que chegaram ao Brasil entre 1880 e 1960. Se você não viu, recomendo comece por lá. Tá? Hoje vamos um passo adiante. Vamos entender por que essas pessoas vieram, o que as trouxe até aqui e o que elas encontraram quando chegaram. O Museu do Café fica no Centro Histórico de Santos, num dos prédios mais bem preservados do Brasil. O salão principal tem vitrais originais de 1922, painéis que contam a história do café e uma atmosfera que te transforma imediatamente para uma época em que Santos era a cidade mais rica da América Latina. Mas o que mais me impressiona não é a arquitetura, é o que esse prédio representa. Aqui nessas paredes foi escrito o capítulo mais importante da história da imigração no Brasil. Santos, no final do século XIX, era uma cidade em evolução. O café construiu tudo, pavimentou as ruas e construiu os prédios do centro. E se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Esse canal existe exatamente para isso. Se inscreva aqui embaixo para não perder os próximos episódios. Toda semana uma cidade ou uma história. Para entender a imigração, você precisa entender o que veio antes dela. Durante mais de 350 anos, a economia brasileira foi construída sobre a escravidão. Foram aproximadamente 4 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil, mais do que qualquer outro país do mundo. Eles trabalhavam nas fazendas de cana, nas minas de ouro e depois nas fazendas de café, sem salário, sem direitos, sem escolha. Em 1888, o Brasil aboliu a escravidão. Foi a última nação do hemisfério ocidental a fazer isso. Foi uma conquista histórica, mas para os fazendeiros do café do interior de São Paulo, foi também uma crise imediata. Do dia para a noite, as fazendas ficaram sem mão de obra. E aqui está o ponto que muitas pessoas não conhecem. O governo brasileiro não só precisava de trabalhadores, tinha também uma agenda muito clara sobre que tipo de trabalhadores queria. Havia uma política ativa e explícita de branqueamento da população. O governo brasileiro acreditava que a imigração europeia iria, nas palavras deles, melhorar a raça. Isso é uma parte da história que não pode ser apagada e que é fundamental para entender por que vieram tantos europeus e não trabalhadores de outras regiões do mundo. A imigração em massa para o Brasil não foi só econômica, foi também uma política de Estado com intenções racistas muito claras. Com esse contexto, o governo brasileiro começou a recrutar imigrantes europeus de forma ativa. Não foi convite, não foi recrutamento. Agentes contratados pelo governo viajavam para o interior da Itália, da Espanha, para aldeias pobres onde as pessoas não tinham nada e chegavam com panfletos e promessas. Trabalho garantido, casa, terra para plantar, um futuro para seus filhos. O governo pagava a passagem do navio, era uma oferta impossível de recusar para quem não tinha nada. Imagina um homem de 30 anos numa aldeia da Andalucia em 1902. A terra não produz, o trabalho não existe. A Espanha acabou de perder Cuba e as Filipinas e a economia entrou em colapso. Os filhos estão com fome. E alguém aparece com um panfleto prometendo o trabalho garantido no Brasil. Você vai? Você deixa tudo que conhece para trás e embarca num navio para um país que nunca viu, numa língua que não fala, para trabalhar numa fazenda que pode ser completamente diferente do que prometeram? Milhões de pessoas disseram sim. Italianos, espanhóis, japoneses que nem sabiam onde ficar o Brasil quando embarcaram, alemães, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses, cada um com uma ração diferente, cada um com a mesma esperança. Entre 1880 e 1930, mais de 2 milhões de imigrantes chegaram só ao estado de São Paulo.
a maioria para trabalhar nas fazendas de café. Aqui está a parte que a maioria das histórias românticas sobre imigração não conta. A realidade que esses imigrantes encontraram nas fazendas de café era, em muitos casos, completamente diferente do que foi prometido. O sistema que existia se chamava colonato. Funcionava assim: o imigrante recebia uma casa na fazenda, um pedaço de terra para plantar comida para a família e um pagamento por cada 1000 pés de café que cuidasse durante o ano. Na teoria, parecia razoável. Na prática, era uma armadilha. Os fazendeiros controlavam os preços do armazém onde os imigrantes compravam comida e ferramentas. As dívidas se acumulavam. A distância da cidade tornava qualquer alternativa quase impossível. Muitos não tinham como voltar mesmo que quisessem. A passagem tinha sido financiada pelo governo e precisava ser paga com trabalho. Havia fazendas onde as condições eram tão precárias que o consulado italiano chegou a proibir temporariamente a imigração de italianos para o Brasil. Era 1902. O episódio ficou conhecido como Decreto Prinetti. Isso não é um detalhe menor. É a prova de que as condições eram sérias, o suficiente para que um governo estrangeiro precisasse intervir para proteger seus cidadãos. Como genealogista, eu trabalho com documentos o tempo todo. Registro de nascimento, casamento, óbito, inventários de fazendas, registros de entrada de imigrantes. E quando você lê esses documentos com atenção, começa a perceber coisas que as histórias oficiais não contam. Famílias que chegaram juntas e se separaram porque um filho foi mandado para uma fazenda diferente, mortes de crianças no primeiro ano, febre amarela, malária, doenças que não existiam na Europa, homens que morreram sem nunca ter conseguido comprar a terra que prometeram para a família. Essas histórias existem, fazem parte da verdade da imigração, e ignorá-las seria desonesto com as famílias que viveram tudo isso. Mas aqui está o que mais me impressiona. Mais do que qualquer coisa, mesmo diante de tudo isso, ficaram. E não só ficaram, construíram. Em 2 ou 3 gerações, os filhos e netos desses imigrantes estavam saindo das fazendas e indo para as cidades, abrindo padarias, alfaiatarias, farmácias, comprando terras, fundando cooperativas. Em São Paulo, bairros inteiros foram construídos por imigrantes. O Bexiga pelos italianos, o Bom Retiro pelos judeus e armênios, o Brás pelos espanhóis. Em Santos, você consegue ler essa história nos sobrenomes dos comércios do centro histórico, nas fachadas dos edifícios, nos cemitérios. Essas pessoas chegaram sem nada e deixaram uma cidade. Sempre que um cliente me contrata para investigar a origem da família, a mesma coisa acontece no momento em que encontramos o registro do ancestral que veio para o Brasil. A pessoa fica em silêncio por alguns segundos, porque de repente aquele nome, num documento de 1903, deixa de ser um dado e se torna uma pessoa real, com uma cidade de origem na Espanha ou na Itália, com uma profissão, com filhos. E a pessoa que está olhando para aquele documento percebe só o resultado de uma decisão que essa pessoa... E a pessoa que está olhando para aquele documento percebe só o resultado de uma decisão que essa pessoa tomou há 120 anos. Se ele não tivesse vindo, eu não existiria. Isso muda tudo. Uma das coisas que mais me surpreende quando investigo famílias de descendentes de imigrantes é perceber o quanto se deve viver. Não só os sobrenomes, as tradições, famílias que ainda fazem a mesma receita que a bisavó trouxe da Itália, que ainda celebram festas que vieram da Espanha, que ainda têm expressões do dialeto original que os avós falavam, sem saber de onde veio aquela palavra. A cultura não desaparece, ela se transforma, mas deixa rastros. E esses rastros são exatamente o que eu busco quando investigo a origem de uma família. Toda vez que tome um café, pense nisso. Nessa cadeia invisível que conecta a xícara da sua mão ao imigrante que chegou aqui há 120 anos sem nada, ele não sabia que estava construindo um país. Não sabia que estava escrevendo uma história que seus netos e bisnetos um dia iriam querer encontrar. Só sabia que precisava trabalhar. E trabalhou. Isso é o que este museu guarda. Não só a história do café. A história das pessoas que fizeram o café possível. O Museu do Café de Santos não é só um museu sobre uma commodity, um museu sobre pessoas, sobre decisões impossíveis, sobre coragem que a maioria de nós nunca vai precisar ter. É sobre o legado que essas pessoas deixaram, que hoje vivem milhões de famílias no Brasil e no mundo. Se esse episódio te tocou de alguma forma, deixa o like aqui. É simples e gratuito e faz uma diferença enorme para o canal crescer e continuar produzindo esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana uma cidade, uma história. E se a história da sua família passou pelas fazendas de café do interior de São Paulo, escreve nos comentários de onde vieram seus ancestrais, quais sobrenomes você carrega. Somos mais conectados do que imaginamos. Até a próxima semana. Tchau.